De uma hora pra outra, começou a aparecer podcast em tudo que é lugar. Sua avó tem um podcast, o supermercado tem um podcast, na feira tem um podcast. É a invasão dos podcasts. Vim a campo conversar com gente que entende e que produz podcast. São os meninos do Aos Cubos, o André Aloy, pode dar oi, pai. Oi, gente, tudo bem? E o Vitor Albuquerque, pode dar oi. Olá! Que vocês conhecem melhor como meu marido. E o Aloy, que é melhor amigo dele. A primeira coisa que eu quero saber é, todo mundo quer saber, vocês já se pegaram? Não. Como assim? Não esperava por essa pergunta aqui. A gente é irmão. Tipo irmão, né? A gente não é irmão de verdade, mas é como se fosse irmão. Não, porque se fosse irmão de verdade e eu perguntasse isso, já podia me mandar internar, né? Verdade. Mas é engraçado que todo mundo achava que a gente era um casal, porque a gente morava junto e aí todo mundo achava que a gente Não só quando a gente morava junto, quando a gente morava separado também, a gente vivia grudado. Eu morria de ciúme no Só começo. desistiram de achar isso depois que eu comecei a namorar o Álvaro. Ah, que legal. O podcast não é uma novidade em termos de tecnologia, mas de repente virou uma invasão. É possível saber uma causa para que isso tenha acontecido? De uma hora para outra vira febre? Eu acho que teve o boom dos youtubers e aí em algum momento as pessoas não tinham tanto tempo para consumir aquele áudio, as pessoas estavam destinando seu tempo para outras coisas. E o podcast você não precisa estar ali atento 100%, tipo, colocar a sua cara na frente do computador ou na frente do celular. Você pode sair bem lindo ali com seu fone de ouvido e fazer outras coisas, estar no trânsito, que é uma companhia, na verdade, né, o podcast. E até porque é muito mais fácil você produzir um canal de podcast do que, de fato, um de vídeo, né? Porque Nossa, eu que o diga. você consegue muito facilmente fazer com o celular, editar e já subir na plataforma, o que é diferente do canal no YouTube. Isso me leva à próxima pergunta, que é, muita gente que clicou aqui pra ver quer saber como começar um podcast. Basta usar o celular pra gravar, é isso? Agora tem uma plataforma, se chama Anchor, que foi comprada pelo Spotify. Anchor de âncora. De âncora, exato. Tá. E aí você consegue transmitir seu podcast, já montar de lá e ele vai ser seu difusor, né, de conteúdo. Inclusive ali mesmo. dá pra editar por essa ferramenta, né? É bem assim, uma coisa bem diferente de quando a gente começou. Essa ferramenta, ela agrega os podcasts. Então ela já pega ali a sua mídia e começa a distribuir ela para as diferentes plataformas, como o Spotify ou o Apple Podcasts, todas essas plataformas diferentes. Mas assim, vamos voltar um pouquinho, ainda antes de chegar nesse momento de estar no agregador. É a pessoa que não sabe como faz. Imagina assim, você está explicando para minha mãe. Eu sou Maria Luísa e vou ensinar vocês a rezar o terço. Ai, que linda. Imagina minha mãe com 80 anos fazendo um podcast, ia ser meu sonho. Imagina que você está explicando pra alguém que não sabe mexer. Se ela pegar o celular e apertar aquele gravadorzinho do celular, ela consegue fazer um podcast? Consegue. Não que preste, mas consegue. Ela não vai ter uma qualidade boa, mas ela vai conseguir fazer um podcast sim, porque você vai gravar o áudio, que é o que você precisa, e aí você vai editar, e aí você vai precisar... No próprio coisa você edita? Eu acho que não dá, tipo... Ou se você quiser fazer uma coisa mais mambembe, obviamente você vai cortar o comecinho e o final e jogar na plataforma, mas não é o ideal. Você precisa ter uma sonorização, sei lá, uma coisa mais profissional, por assim dizer. Uma coisa que eu queria dizer em relação à pergunta que você fez de quem tá começando, de quem tem vontade de começar... Você é o primeiro damo desse canal, você fala o que você quiser. Para de fazer isso, deixa eu agir como um profissional aqui. Você tá me entrevistando. Ok, desculpa. Eu sou seu entrevistado. Eu falei que essa ia ser a entrevista mais difícil que eu ia fazer na minha vida. Porque é muito difícil você entrevistar alguém que você já sabe a vida inteira. Você tem que ser crítico em relação ao meu conteúdo, não é pra eu falar ai, você falar assim, lindíssimo, falou tudo. Vitor, aí eu falo, sem defeito. Poxa, nenhum defeito. Então, a dica que a gente dá pra quem tá começando, que foi o que a gente fez, começa com o que você tem. Quando a gente começou, a gente tinha só o gravadorzinho Zoom, mas um dos programas que a gente gravou na primeira temporada, a gente tava sem o gravador. A gente gravou com o iPhone, que foi um programa em que a Mari Moon e a Maíra Medeiros participaram. Eu lembro desse. E ficou bom o áudio. A gente recebia muita crítica falando assim, ai, o áudio não está bom, não está polido, parece que vocês estão falando numa panela de pressão, parece que vocês gravaram no banheiro. Recebia, mas não tem que se importar com essas críticas. Existem aquelas pessoas que são extremamente puritanas em relação à qualidade do áudio. Sim. Dependendo do profissional que você for consultar em relação a podcasts, vai falar assim,
não, você só pode começar a gravar o seu programa quando você tiver o equipamento perfeito, não, mas ninguém tem nem dinheiro, o áudio nem tempo perfeito. pra isso, né? Não tem. Se você tiver condição de ter uma equipe, de ter alguém que você pague pra editar, você perfeito. é privilegiado, sim. Você é privilegiado, sim. Mas se você não tiver essa condição, você tiver um celular, um gravador simples, um Zoom, e você tiver a vontade de editar, testar, ver tutoriais na internet e você lançar o seu próprio podcast, você pode e você deve fazer isso, até porque você vai testando formatos, entendendo melhor como funciona. Mas e assim, construindo o seu público. Ter um Zoom já é uma coisa muito avançada. Já é uma coisa Zoom muito é uma coisa avançada. muito chique. Exato. Mas o legal também é que não importa o que qual a qualidade do áudio, você tem que começar de um jeito e seu conteúdo tem que ser relevante, né? Não adianta, eu vou fazer aqui tipo um live da minha casa pra falar nada. Eu vou falar sobre a minha torrada. Você tem que ter do que falar. Porque às vezes a pessoa, ela tem tanto carisma que ela fala assim, a nuvem, e a gente... É preciso ouvir muitos podcasts pra fazer podcasts? Eu ouço bastante. Quem que vocês ouvem? Eu ouço mais podcasts de fora, tipo Popcast, tem alguns... O Vitor ouve muito mais. Assisti, olha só que Eu tô um louco, pouco relapso com os podcasts ultimamente. Por exemplo, Homecoming, que é um podcast que virou uma série da Amazon Prime, começou como um podcast, por exemplo. E aqui no Brasil tá começando agora... aquela série da Julia Roberts? Ela foi baseada num podcast, mas aí é um formato diferente de podcast. Tem um podcast tipo radionovela antiga. Exato. Ficcional. É uma onda que tá começando agora aqui no Brasil, que não Vamos tinha... fazer, gente. Eu acho o máximo. E existe esse formato de ficção, né? Que é o podcast ficcional. Existe o podcast que é uma conversa, um formato de conversa. Tem os de entrevista, tem podcasts que são formatos documental. Aí tem o Projeto Humanos, né? Que é um sucesso aqui no Brasil. Tem diversos formatos de podcast que você vê que tem audiência gigantesca. Tipo, podcast de concurseiro, com dicas pra você prestar um concurso público. Que gracinha, eu quero. Então, tem o podcast Nerdcast. com dica de idioma, tem o Nerdcast, que é um dos podcasts com a maior audiência do Brasil. E quanto tempo é ideal você colocar no seu podcast, pra quem tá criando? Sempre pensando nessa pessoa. É uma junção de fatores, eu entendo. Você precisa saber do que você quer abordar, qual é o tema, o quanto aquele tema pode render também, pra não ficar um programa com muita enrolação ou de repente muito curto pra você falar de determinado assunto, e como você vai conseguir encaixar essa rotina de gravações dentro da sua agenda. Não existe uma regra para duração de podcast, pode ter 15 minutos, como pode ter 2 horas, é entender o que você quer comunicar e o que o seu público gosta, porque tem públicos de determinados podcasts que amam que o programa tenha 3 horas de duração, porque eles querem escutar o máximo daquele podcast que eles puderem ali na semana quando o programa é lançado. Mas também tem aquele público que é, sei lá, às vezes é mais adulto, é mais corrido, que aí no caso seria o público do café da manhã. Álvaro. Exato. Ai, gente, o público Álvaro, eu quero. Seria... Vai ser o próximo produto do canal Álvaro. Teve o canal Álvaro, o Jornal Álvaro, agora o público Álvaro. E eu sei que no Aos Cubos passa sempre muita gente legal. Eu lembro que já teve Pablo Vittar, teve Didi Wagner, enfim, sempre muita gente legal. Uns muito famosos, outros que passam por aqui e depois acabam se tornando muito famosos. A Pablo foi um desses casos, né? Ou seja, vocês têm uma antena muito legal de perceber gente que tá pra acontecer, gente que tá pra ganhar uma notoriedade muito grande ou pra explodir. Eu queria saber primeiro como que vocês procuram essas pessoas, porque quem tá assistindo a gente deve falar assim, onde eu vou achar o telefone da Lued Luna? Eu tenho uma agenda muito boa, não posso reclamar. Porque você é? Jornalista. Eu trabalhei muito tempo fazendo entrevistas para sites, revistas e tudo mais, então eu conheço muita gente desse círculo, né? Tipo, conheço assessor, e aí eu tenho aquela teoria dos 6 graus de separação, tipo, acho que no mundo jornalístico é muito menor. Então, tipo, tem sempre um assessor que conhece o outro, e aí um jornalista conhece o outro, ou um artista, que a gente fala aqui, por exemplo, a Fernanda Souza, a gente trouxe porque a Titi Miller veio aqui, ela adorou, e aí eu falei pra ela assim, nossa, meu sonho é trazer a Fernanda Souza. No dia seguinte ela falou, ela tava em gravação com a Fernanda Souza, e aí ela passou o telefone dela, e aí começou essa loucura. Foi muito do destino esse da Fernanda Souza, sério. Eu tentei fazer essa mesma coisa quando eu gravei com a Titi, aí ela me passou o telefone da Fernanda. Só que aí o telefone da Fernanda era do Maurício Meirelles, que ela tinha se embananado e feito alguma
coisa na hora de gravar o número, sei lá, a menina tinha trocado de telefone. E aí acabou que não. Eu depois desisti. Acabou não rolando. Maravilhoso. E aí vocês, quando essas pessoas vêm aqui, o que vocês procuram abordar? Vocês falam muito de música, mas não só. Eu acho que é dar uma outra visão para as pessoas. É como se a gente tivesse sentado numa mesa para discutir N coisas que não só carreira. É como se a gente recebesse um amigo aqui em casa e falasse: me conta um pouco da sua vida, como que era a sua adolescência, como foram suas descobertas. Acho que é meio isso, assim, tentar trazer um outro lado do artista que não, me fala só seu próximo projeto, como que foi gravar esse disco? E tem uma pergunta que a gente odeia, que os nossos fãs odeiam, que é: quais são suas referências? É a pergunta proibida do podcast. Tanto os Mas fãs referência quanto em os que convidados. sentido? De música? Musicalmente. De música. Porque a maioria dos convidados que passaram pelo Aos Cubos são da música, né? São músicos, realmente. E é uma coisa meio cansativa para eles, porque demonstra um pouco de despreparo, às vezes, do jornalista, de não ter lido alguma entrevista ou visto alguma entrevista que eles deram no YouTube ou em algum vídeo, porque essa pergunta com certeza já foi feita, com certeza já existe em algum outro meio. É muito importante, quando você tem um convidado, você pesquisar esse convidado. Outro truque que a gente gosta é de escutar as músicas e nas perguntas mais descontraídas a gente faz umas brincadeiras com alguns versos das músicas. Isso geralmente ganha o coração do convidado. Pra mostrar pra ele que você teve o trabalho, assim, porque a gente sempre fala assim: o meu tempo é tão importante quanto o seu. Sim. Então é não fazer com que ele gaste aquele tempo e, ele conte uma coisa que ele não tinha contado pra ninguém. A gente tem sempre isso, assim. Tem, obviamente, as coisas de bastidores que a gente nunca conta. Já teve convidado que foi muito pedante com a gente, assim, de chegar e falar sem tempo, irmão. E a gente fala: poxa, a gente combinou com você, de ter 1 hora e tal. Mas um orgulho que a gente tem é de a gente ter 85 programas, a maioria com um convidado, e na maioria das vezes o convidado sair daqui feliz, elogiando, falando que foi um tempo agradável para ele, que é muito legal isso, de você não fazer só pelo trabalho em si. Não Afinal só de trabalho, contas, porque assim, a gente já trabalha. Podcast no Brasil é uma coisa... Gravem isso. Por enquanto, podcast no Brasil é uma coisa que não está dando dinheiro. Não esperem ficar ricos com podcast. Então, assim, no mínimo tem que dar prazer, tem que ser um momento prazeroso para quem está gravando com você e para você que está gravando. Como muita coisa na internet, fazer um podcast pode demorar a dar dinheiro, pode não dar dinheiro nunca, pode dar dinheiro logo de cara, mas de modo geral, você faz mais porque te alegra, porque vocês têm trabalhos de vocês do dia a dia, né? Eu sou jornalista. Ele falou que é jornalista. E eu sou designer. E meu marido. Um grande trabalho. Eu acho, na verdade, assim, você tem que fazer por prazer. E não porque acha que vai dar dinheiro. Você tem que colocar uma ideia. Acho que as coisas que dão mais certo, assim, eu tenho uma ideia, quero fazer acontecer, quero pôr aquilo em prática, porque você vai tomar tempo, vai tomar dinheiro. E aí, no começo, é isso, é um investimento. Se der certo, beleza. Se não der certo, ok também. Eu acho que não tem que se frustrar. Ter um podcast é muito trabalho duro, exige muita dedicação, então você tem que ter realmente vontade de fazer isso, não só pelo hype. No nosso caso, por exemplo, tem o roteiro que a gente faz, tem o dia de gravação, a gente investe dinheiro na edição, então tem todo um tempo ali, que tem um tempo também de divulgação, a escolha das fotos, a arte, enfim, é uma infinidade de coisas. E a sua audiência vai exigir isso de você. Por que não teve programa essa semana? Por que tá atrasado? Por que vocês estão demorando tanto pra voltar? Eu amo quando me cobram, podem cobrar. Porque podem cobrar também, eu também acho legal. Vocês sentiram minha falta. A gente falou lá no comecinho sobre captação do áudio. E na hora de editar, tem um programa facinho, baratinho pra vocês indicarem, assim, de edição? Apesar de ser o Cairo que edita, mas... O Cairo vai me matar, mas eu vou falar assim, pra começar, eu acho que o Audacity, que é o principal, ele é gratuito, tem pra Linux, tem pra Mac, tem pra todas as Windows, tem pra todas as plataformas, e aí você não consegue refinar o áudio, mas você consegue sim fazer os cortes, que é o essencial. Pra você, isso tudo a gente tá falando, pensa assim na casa do The Sims. É aquela casa básica, da básica da básica. Aí depois você vai trocando o assoalho, fazendo um ame ou deixa, no seu podcast, e vai melhorando ele. E uma vez editado e pronto,
Pra você chegar e colocar no Spotify, você precisa já ser famoso, já ter muito seguidor. Como se procura, assim? Você manda um e-mail pra essas plataformas, esses agregadores? Na Deezer é diferente. Na Deezer tem um editor de conteúdo regional, que o do Brasil veio atrás da gente, para que a gente cadastrasse, não sei hoje em dia como que tá, mas ele que escolhe quem são os podcasts que vão estar dentro da Deezer. No caso do Spotify, você entra lá, podcasts.spotify.com, e aí você se cadastra, você fala, esse daqui é meu podcast, aí você distribui lá dentro. Quer um jeito mais fácil? Instala o Anchor ou faz uma conta no site do Anchor. Quando você sobe lá, quando você fizer o upload do seu podcast lá, cadastrar lá com o descritivo, todas as tags direitinho, ele já faz esse serviço por você. Você não precisa, por exemplo, ir no Spotify e fazer esse cadastro. Ele já faz por você esse serviço de procurar todos os agregadores de podcast e enviar para eles. Aí vai depender deles aceitar, aí vai depender de uma curadoria deles aceitarem ou não o seu podcast. Infelizmente eu tenho que encerrar nossa conversa. O podcast Aos Cubos vai ao ar às terças na Rádio Sens, não é isso? Isso mesmo. E às quartas ele tá... Às quartas, tá, Vitor? É assim que se fala. Não é às quartas. Às quartas. E às quartas ele tá nos agregadores todos aí, que você sabe, XYZ. É todos. Todos mesmo. Google Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud. Procura a gente lá. E Apple. E Apple Podcasts também. Segue, escuta, recomenda. Ajuda o produtor de conteúdo independente no Brasil, porque é muito difícil. Tem uma Principalmente se ele for meu marido. Não, tem uma frase que tá rolando na internet assim, tipo, ajude os seus amigos que produzem conteúdo independente, assim como você apoia os artistas famosos. Ouçam a minha participação especificamente, tá? Eu e o Thiago Pascoaloto participamos do Aos Cubos. O Álvaro já participou de vários podcasts. Eu tô arrasando no podcast. Quando você vai ter o seu, hein? Não sei, gente. Não dá. Sem tempo em mão, infelizmente. Eu já falei várias vezes que eu voto no Álvaro ter um podcast. Se você acha que o Álvaro tem que ter um podcast, coloca aqui embaixo qual o nome deveria ser. Eu já sei, Álvaro Cash. Ok.